Opa, aqui é o Matheus e seja bem-vindo ao sexto episódio que eu tô fazendo dessa série aqui no canal sobre o livro Warren Buffett e Análise de Balanços. Cara, se você caiu aqui de paraquedas ou se você tá chegando agora por primeira vez nesse vídeo, deixa eu explicar. Eu tô fazendo uma série aqui no YouTube, que inclusive tem uma playlist aqui no meu canal, sobre esse livro aqui por um simples motivo. Esse livro, quando eu comecei a fazer a série, quando eu comecei a gravar os vídeos, ele era um livro super escasso. Ele saiu há mais ou menos uns 10 anos atrás e ele tinha deixado de ser produzido, então virou um conteúdo super escasso, as pessoas não tinham acesso com tanta facilidade. E você, para comprar esse livro, teria que pagar algo em torno de 250, 300 reais e ainda comprar ele usado e torcer para ele chegar em boas condições. Eu acabei comprando o livro nesse valor também e eu dediquei a fazer esses vídeos para deixar esse conteúdo mais democrático e que todas as pessoas conseguissem ter acesso ao conteúdo desse livro, que para mim é um dos guias principais, é um dos principais materiais a respeito de análise de empresas que existem na atualidade. Não só na atualidade, mas que vão durar pela vida inteira com certeza, porque os fundamentos por trás desse livro consistem em você identificar empresas sólidas, empresas com muitas vantagens competitivas, que consigam realmente ser sólidas naquele setor, naquela área de atuação e consigam ser blindadas ante os concorrentes. Só que tem uma boa notícia, e é que esse livro voltou a ser produzido, então provavelmente quando você estiver vendo este vídeo aqui agora, ele já vai ter sido lançado. Então você pode aproveitar e dar uma olhada na Amazon para você aproveitar e comprar ele também, Warren Buffett e Análise de Balanços. Mas mesmo assim, como esse livro já está sendo produzido novamente, o propósito dessa série agora não é apenas democratizar o conhecimento, apesar de que ainda segue sendo, porque muitas pessoas não vão comprar o livro de primeira, mas sim, o propósito principal agora é servir de apoio como leitura. Então você vai ter a possibilidade de escutar de forma sintetizada e resumida os conteúdos e os ensinamentos desse livro, além da minha opinião, e aí depois você vai poder ler e vai complementar ainda mais. Você vai ter muito mais conhecimento. É como se você lesse um livro duas vezes. Você vai aprender e adquirir os conhecimentos muito mais. Você vai reforçar o conteúdo. Eu já fiz 5 vídeos dessa série, estão aqui na playlist do canal, depois você dá uma olhada. Na última aula eu falei sobre o ciclo do ativo circulante, o que é aquela parada, como que isso importa na hora de analisar uma empresa, quais são os pontos que você deve olhar na hora de analisar o balanço, sobretudo o ativo circulante de determinada empresa, se o estoque é bom, se o caixa é bom, como que tem que ser esses números para que seja considerado uma empresa sólida e tudo mais. Então se você quer ver, vai lá na playlist no canal e dá uma pesquisada. Como eu falei, essa série é uma série sequencial, então eu vou pegar desde os primeiros conhecimentos do livro e estou transmitindo eles em uma sequência. Então você tem que voltar e pegar lá o primeiro episódio, pois não faz sentido você começar agora do episódio número 6, pois isso seria como começar um filme depois dos 40 minutos. Então é preferível você depois pegar a sequência inteira. Mas o conteúdo de hoje é bem interessante e eu queria transmitir ele aqui pra você. Hoje eu queria falar um pouco sobre um indicador muito famoso, um indicador muito importante. No entanto, todas as pessoas, o mercado em geral, o senso comum do mercado tem uma opinião completamente contrária à do Buffett. E esse indicador é o índice de liquidez corrente. O que é o índice de liquidez corrente? Vamos por partes. O balanço patrimonial é dividido em duas partes, ativo e passivo. A primeira parte de cima, tanto do ativo quanto do passivo, são as contas que vão estar disponíveis ou que vão vencer em menos de um ano. Por exemplo, no caso do passivo, são as dívidas que vão vencer em menos de um ano, e no caso do ativo, é o dinheiro que vai entrar na empresa em menos de um ano. Esses dois blocos são conhecidos como circulantes. Então, nós temos o ativo circulante e nós temos o passivo circulante. O que as pessoas fazem? As pessoas pegam o ativo circulante e dividem pelo passivo circulante para ver a capacidade da empresa em pagar essas dívidas que vão vencer em menos de um ano. Então, basicamente, as pessoas esperam que o dinheiro que vai entrar seja maior que o dinheiro que vai sair. Assim a empresa estaria solvente. Só que qual que é o problema? Esse índice, ele tem um paradoxo incrível para o Buffett. E é o seguinte: para o Buffett, empresas com índice de liquidez muito alto não são boas. São empresas que ele evita. Como assim? Porque, por se você não sabe, o senso comum do mercado, e isso vem lá de trás com os ensinamentos do Benjamin Graham, dizem que uma empresa, para ser considerada solvente, deve ter um índice de liquidez corrente superior a 2. O que significa isso daí? Que o ativo circulante é 2 vezes maior
que o passivo circulante, ou seja, o dinheiro que vai entrar em um ano é o dobro do que o dinheiro que vai sair em um ano. Então, se a empresa tem uma dívida que vai vencer de R$100, o ativo circulante seria de R$200, nesse caso, para ser um índice de liquidez corrente de 2. Então, o mercado, as pessoas, os analistas enxergam com bons olhos índice de liquidez corrente acima de 2, 3, 4, e quanto maior, eles consideram que a empresa está mais solvente, que vai ter menos problema com as dívidas. Mas o Buffett disse o contrário. O Buffett disse que uma empresa que precisa manter um colchão de liquidez, ou seja, deixar muito dinheiro parado, muito dinheiro estacionado na empresa, apenas para ter certeza de que ela vai conseguir pagar a dívida, é uma empresa que, não está gerando valor com esse dinheiro que está parado, e 2, essa empresa tem incertezas em relação ao seu fluxo de caixa, em relação às suas economias, e ela precisa deixar muito dinheiro parado, estagnado, pois caso ela usasse o dinheiro, é possível que a dívida ela não conseguisse pagar. Então, antigamente, o pessoal olhava com bons olhos as empresas que tinham um índice de liquidez corrente de 2 ou superior, pois assim isso significava que a empresa ia conseguir pagar suas dívidas com tranquilidade. Mas o Buffett diz que empresas com vantagens competitivas, em geral, mantêm índice de liquidez corrente de 1 ou até 0, alguma coisa, ou seja, menor que 1. Mas como que isso é possível? Se uma empresa mantém um índice de liquidez corrente de 0,83%, quer dizer que a dívida que vai vencer em menos de um ano é maior do que o dinheiro que vai entrar em menos de um ano, certo? Então a empresa estaria com problemas em relação à dívida. Não, é aí que você se engana, porque empresas com vantagens competitivas conseguem ter uma previsão do fluxo de caixa, conseguem fazer uma previsão do caixa e não ter a necessidade de deixar dinheiro parado e estocado esperando a dívida vencer para ser paga. Ela consegue deixar o dinheiro na operação sendo rentabilizado, e como o fluxo de caixa é previsível, ela consegue gerar muito dinheiro com a sua própria operação, ela fica tranquila, mesmo se o índice de liquidez corrente seja inferior a 1. Por quê? Porque o produto da empresa é tão lucrativo, é um produto tão bom que ela conseguirá vender ao longo do ano e ela conseguirá ter uma previsão de caixa. O negócio dela é muito previsível, então ela não precisa deixar esse colchão de liquidez, essa reserva, para caso alguma coisa aconteça, ela conseguir pagar a dívida. Só que você precisa ter muito cuidado aqui pelo seguinte: esse indicador é um verdadeiro paradoxo. Você precisa entender quando o índice de liquidez corrente menor a 1 é bom e quando o índice de liquidez corrente menor a 1 é ruim. E como que você faz isso? Primeiro, antes de você tomar essa decisão, você precisa voltar uns passos atrás. Você precisa dar alguns passos atrás no processo de filtragem da empresa. Como assim? Você precisa entender o que aquele negócio faz, ou seja, o que aquela empresa vende. De acordo com a natureza do produto daquela empresa, você consegue perceber se o índice de liquidez corrente baixo vai ser uma coisa positiva ou negativa. Pelo seguinte, o Buffett diz que empresas com vantagens competitivas são todas aquelas que vendem um produto único e exclusivo, 2, prestam um serviço único e exclusivo, ou 3, compram e vendem a baixo preço algo que todo mundo precisa. Então é nesses 3 únicos tipos de empresas em que você pode ter esse olhar de julgar aquele índice de liquidez corrente, para você saber se realmente a empresa vai ter uma certa solidez em relação ao seu caixa. Pois se a empresa não se encaixa em nenhuma dessas 3 situações diferentes, provavelmente o produto dela não é tão sólido assim, então ela vai ter uma certa dificuldade em ter uma previsão de sua receita. Ela não vai ter tanta facilidade em contar com aquela receita entrando. Então você precisa entender que o índice de liquidez corrente de 1 ou menos que 1 não necessariamente é uma coisa negativa. Muitas vezes, se a empresa mantém um índice de liquidez corrente baixo, significa que ela, além de conseguir fazer uma boa previsão e um bom gerenciamento do fluxo de caixa futuro que irá entrar, ela ainda muitas vezes tem uma dívida controlada, pois ela não precisa ficar deixando muito dinheiro parado, pois caso alguma coisa aconteça, ela vai ter esse dinheiro para ser empregado na operação. O que é o contrário de muitas empresas cíclicas, empresas altamente voláteis, altamente arriscadas, mantêm um índice de liquidez corrente altíssimos. As empresas muito endividadas mantêm
têm índices de liquidez corrente muito altos, pois elas precisam deixar esse dinheiro estocado, esse dinheiro parado, pois além que o negócio dela é incerto, ela ainda pode ter dificuldade em relação à dívida. Então, por isso que muitas vezes quando você começar a analisar a questão de dívida, você vai ver que empresas pouco endividadas têm índice de liquidez corrente baixo, enquanto empresas com muita dívida têm um índice de liquidez corrente alto, mas isso não faz sentido. Não faz sentido você dizer que a empresa é boa porque tem um índice de liquidez corrente alto, sendo que ela está explodindo de dívidas. Então, o índice de liquidez corrente é um verdadeiro indicador paradoxo. Você precisa aprender a olhar ele do jeito certo para você não correr o risco de acabar entrando em uma empresa que 1 é cíclica, 2 é arriscada ou 3 vai ter muita incerteza em relação ao seu fluxo de caixa apenas porque seu índice de liquidez corrente está alto. Antigamente, há 80 ou 70 anos atrás, fazia sentido sim você esperar um índice de liquidez corrente alto em empresas industriais, que foi quando o Benjamin Graham começou a pregar esses ensinamentos, porque na época fazia sentido. Hoje em dia já não. A teoria de gestão de caixa, a teoria de gerenciamento do fluxo de caixa avançou muito, evoluiu muito com o propósito de gerar valor ao acionista. Então foi percebido que deixar dinheiro parado sem nenhum uso para ele não gera nenhum valor para o acionista. O dinheiro precisa estar empregado na operação, ou precisa ser distribuído em forma de dividendos, ou precisa ser reinvestido na própria empresa, mas ele precisa de algum uso. O dinheiro parado não necessariamente é uma coisa boa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e você tenha entendido como analisar e como olhar para o índice de liquidez corrente. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me manda uma mensagem lá no Instagram, @códigoinvestidor. Vou ficar bem feliz de receber o que você achou desse vídeo, receber seu comentário, receber sua mensagem, então manda lá. Então é isso, tamo junto, nos vemos na próxima e até mais.